Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 7 minutos. Começa agora o Jornal Águia Web com as principais notícias do Brasil, do Piauí e, é claro, da nossa cidade. Tem notícia de Barras, né, gente? Então, a loucura, essa confusão, a reviravolta muito grande no caso dessas duas crianças que foram levadas em frente a uma escola ali no bairro Pedrinhas. A gente vai falar mais sobre esse assunto no decorrer da programação. Tá bom, gente? Mas antes da gente trazer aqui as informações principais aqui do dia, as atualizações sobre esse caso, a gente vai deixar você rapidamente aí com a previsão do tempo, né? Para que você venha ficar bem informado a respeito do clima aqui da nossa região. Tá bom, gente? Então escute aí. Previsão do tempo para terça-feira, 17 de março de 2026. Região Nordeste, Recife, em Pernambuco, vai ter uma terça-feira de muitas nuvens no céu com chuvisco à tarde. A temperatura marca a mínima de 25 graus e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar vai de 90% a 55%. Em Aracaju, Sergipe, a comemoração de aniversário começa com céu de muitas nuvens pela manhã e à tarde o tempo abre. Céu claro até a noite. A temperatura mínima é de 25 e a máxima 32 graus. A umidade do ar varia de 80% a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 17 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, então vamos lá. Prazo para contestar desconto do INSS termina nesta sexta-feira. Anvisa determina o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala. Então, atenção aí, mulherada, viu? A Anvisa já está retirando aí esse lote aí. Governo exonera engenheiro autuado por homicídio na Avenida Frei Serafim, né? Foi aquele caso que a gente mostrou ontem, que o senhor, né, perdeu a vida em decorrência desse grave acidente aí, né, que vitimou o mesmo ali na Avenida Frei Serafim. Crianças que foram levadas, né, de frente à escola pela mãe e pela avó materna, tem toda uma reviravolta aí, né? A gente vai estar mostrando aí. Pessoal, um botijão de gás, né, foi roubado na Vila França de dentro da escola. É isso mesmo, de dentro da escola. A gente vai exibir umas imagens aí a respeito, né, desse caso, mas, gente, lá não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez. Não, e é um dos alvos que é mais visado assim por bandidos, é botijão, né? E principalmente escola, né? Eu acho que é fácil de entrar, só pode. E a gente vai estar colocando aí uma reportagem aí, né? Ou melhor, a sonora do delegado a respeito do caso dessas crianças, tá bom? Gente, a APF ela cumpre mandatos no Piauí em operação nacional contra crimes de abuso sexual infantil online, né? A gente vai estar mostrando aí esse assunto, né? Muito importante. Inclusive a Polícia Federal
já fez no finalzinho do ano passado uma operação nesse sentido. Inclusive prenderam um pedófilo aqui em Barras, né? Aqui na cidade de Barras, você tem noção. Um senhor de idade, um homem, né? Já velho de idade, tava aí com o computador cheio de fotos de crianças, né? Sem roupa, enfim, aquele tipo de coisa, aquela baixaria, né? Gente, em audiência com o governador Rafael Fonteles, o deputado Evaldo Gomes também o deputado Evaldo Gomes, juntamente com o presidente da Federação de Futebol do Piauí, Robert Brau, estiveram aí, né, em uma audiência aí com o governador, acredito eu, né, pelo presidente da Federação de Futebol e também pelo deputado Evaldo Gomes, acredito eu que seja alguma coisa relacionada ao esporte, já que é a bandeira do presidente, né, da Federação de Futebol e também do então deputado Evaldo Gomes. A gente vai estar trazendo os detalhes aí para você. Tá bom, gente? Então vamos lá ao que interessa, vamos aqui às informações. Vamos começar aqui com as informações nacionais. Tá bom, gente? O prazo para contestar descontos do INSS termina nessa sexta-feira agora, gente, né? Hoje são 17, sexta-feira aí já tá chegando o dia, então você pode aí estar contestando aí até o dia 20 agora, nessa sexta-feira. Então não deixe para depois não. Tem muita gente que foi lesada com relação aos descontos do INSS. A pessoa foi lesada, foi penalizada, né? Ela sofreu ali por conta dos descontos, então é um direito dela recorrer, né, para poder tentar fazer o ressarcimento aí desses valores que foram roubados aí por esses bandidos, porque aí foi só bandido mesmo, e não é bandido de andar com arma, é bandido mesmo de usar terno e gravata. Esse é o pior tipo de bandido, porque esse bandido ele rouba a educação, ele rouba a segurança, ele rouba o progresso do país, né? Esse aí é o pior, porque isso aí rouba, e quantas pessoas não acabam perdendo a vida, né? Porque não tem um hospital de qualidade. Mas por quê? Porque foram roubados aí por esses ladrões de terno e gravata, né? A gente tem uma reportagem aí da Rádio Gov, a gente vai colocar aqui para você e já voltamos aí comentando aí sobre esse assunto. Escute aí. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, têm até sexta-feira, dia 20, para contestar descontos associativos não autorizados nos benefícios. O procedimento é necessário para aderir ao acordo de ressarcimento e garantir a devolução dos valores. Até agora, mais de 6.300.000 pessoas já contestaram as cobranças e cerca de 4.300.000 aderiram ao acordo. A contestação pode ser feita pelo aplicativo ou site Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios. Após o pedido, a entidade responsável pelo desconto tem até 15 dias úteis para apresentar resposta. Caso não haja manifestação ou sejam identificadas irregularidades, o sistema libera adesão ao acordo. Os valores descontados entre março de 2020 e março de 2025 são devolvidos com correção em até 3 dias úteis após a adesão. Para indígenas, quilombolas e idosos com mais de 80 anos, o pagamento ocorre de forma automática. Para não cair em golpes, o INSS orienta que não envia links, SMS ou mensagens solicitando dados pessoais. Não cobra taxas, nem utiliza intermediários, e toda a comunicação ocorre somente pelos canais oficiais, aplicativo Meu INSS, site gov.br/INSS, Central 135 e agências dos Correios. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, então tá aí. Se você tem direito, se você foi lesado, se você foi penalizado a respeito deste assunto, né, a respeito dos descontos indevidos do INSS,
você tem até sexta-feira, até o dia 20, para recorrer, né, para fazer a contestação, para que você não venha perder esses valores que você tem direito de receber. É algo que já é seu. Então, não perca o prazo, até sexta-feira. Eu costumo brincar aqui com vocês de que, infelizmente, o brasileiro só deixa tudo para a última hora. Não deixa para sexta-feira, não. É dinheiro jogado fora. Então, atente aí ao prazo, atente que até sexta-feira, dia 20, você pode estar fazendo aí, recorrendo aí para fazer a contestação desses valores, gente. Então, é coisa séria, né? Tem muita gente aí que foi lesada aí durante 5, 6 anos, né? Todo mês descontando ali 10, 20, 50, 70 reais. Quanto é que não dá? 5 anos aí, já dá uma bolada boa, como o pessoal fala aí, né? Já dá pra comprar o feijão. Então é bom ficar atento ao prazo para que você venha ter esse direito, né, de fazer esse ressarcimento aí. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para mais uma notícia. Continuar aqui tô até no lugar errado. Vamos aqui para as notícias nacionais. Continuar aqui na notícia nacional, gente. Pessoal, o governo, a Anvisa, ela determina o recolhimento de esmaltes em gel da marca Impala. É isso mesmo. Pelo frasco do esmalte, né? É caro. Pelo esmalte é caro. Tô vendo aqui. A marca aqui é bem robusta, como se fosse uma cor fosca. Remete isso à riqueza, né? Mas enfim, é coisa boa. Mas a Anvisa determinou, né, com que fossem recolhidos esses esmaltes aí desta marca. O porquê você vai saber agora através da reportagem da Rádio Agência, tá bom? Então escute aí. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, determinou nesta segunda-feira que esmaltes em gel da marca Impala sejam recolhidos por conterem uma substância proibida em cosméticos no Brasil. A resolução da agência foi publicada no Diário Oficial e se aplica a todos os lotes de 5 linhas de produtos: Plus Gel Esmalte Impala Gel, Gel Plus Impala Esmalte Gel Plus Impala e Top Coat Gel Impala Gel Plus Clear. O anúncio foi feito depois que a empresa responsável pela produção dos esmaltes comunicou o recolhimento voluntário dos produtos que contêm a substância trimetilbenzoil difenilfosfinioxide, o TPO, proibida para uso em cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes no país. A proibição dessa substância foi determinada em resolução publicada em 30 de outubro do ano passado, que também proibiu o DMPT, conhecido como dimetiltolilamina. São substâncias que costumam estar presentes nas fórmulas de produtos usados em unhas artificiais em gel ou esmaltes em gel. Segundo a agência reguladora, a medida busca proteger contra riscos de câncer e problemas reprodutivos, tanto para quem usa quanto para quem manipula os produtos. De acordo com a Anvisa, o DMPT pode causar câncer em humanos e o TPO é tóxico para a reprodução e pode ser prejudicial para a fertilidade. A Impala foi procurada, mas não respondeu até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kine. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, tá aí. A Anvisa determinou o recolhimento. Gente, hoje em dia é tanta coisa que prejudica, né, a saúde das pessoas, que acabam prejudicando de certa forma, né? Porque hoje em dia, como o pessoal mais velho fala, tudo é química, tudo é na química. E aquilo ali causa reações nas pessoas, né? E a Anvisa, né, por ser um órgão, né, de fiscalização,
no controle sanitário, né, está fazendo aí a retirada aí desse lote aí desse esmalte, esmalte em gel, né? Eu nem sei para que exatamente isso, mas eu sei que é caro. É diferente daqueles esmaltes em comum. Esmalte em gel tem uma funçãozinha, uma finalidade a mais, né? Então, mulherada, e também, né, tem alguns rapazes que usam, né? Então, cuidado aí com os esmaltes da marca Impala, de preferência o esmalte em gel. Tá bom, gente? Pessoal, a Polícia Federal, ela realizou uma operação, né? Deflagrou uma operação aqui no nosso estado, uma operação contra crimes de abuso sexual infantil, né? Online. Essa prática de crime é a prática de aliciamento contra crianças, adolescentes nas redes sociais. A rede social, gente, tem um ditado que as pessoas usam muito. Dizem que rede social não é terra sem lei, mas por muitas vezes tem se tornado sim uma terra sem lei, porque esses crimes cibernéticos, eles acabam envolvendo não somente adultos, mas também as crianças. Porque quando se fala em crime cibernético, a pessoa acha que é somente golpe, mas não. Tem crianças que são aliciadas, crianças que através, né, das redes sociais e através da internet, muitas das vezes acabam sendo prejudicadas, aliciadas, né, por pedófilos, homens, mulheres também, que fazem esse tipo de crime contra crianças, né? Então é algo assustador, e a Polícia Federal realizou uma operação contra esses bandidos, esses pedófilos que usam as redes sociais, que usam a internet para praticar esse tipo de crime, tá bom? Eu vou ler aqui para você uma reportagem do portal 180 Graus que diz assim: a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 17 de março, a Operação Guardião Digital, voltada ao combate de crimes de abuso sexual infanto-juvenil na internet. A ação ocorreu de forma simultânea em 17 estados, incluindo o Piauí, com o cumprimento de 34 mandatos de busca e apreensão e uma prisão em flagrante até o momento. No Piauí, os mandatos fazem parte do esforço nacional para identificar usuários que armazenam e compartilham ou produzem material ilegal envolvendo crianças e adolescentes. A corporação não detalhou as cidades ou perfis dos investigados, mas reforçou que o foco é o rastreamento e responsabilização de suspeitos no ambiente virtual. A operação coincide com a entrada em vigor da lei conhecida como ECA Digital, que atualiza o mecanismo de proteção de crianças e adolescentes online. A APF destaca a importância da prevenção, recomendando que pais e responsáveis acompanhem o uso da internet pelos jovens e incentivem a comunicação de situações suspeitas ou desconfortáveis. Gente, é bom, é necessário, né? Como a própria Polícia Federal ela recomenda que os pais tenham controle do que os seus filhos veem e assistem na internet, porque tem muitos pais que acabam cometendo esse pecado de dar um celular para uma criança, né? Tem crianças que têm 5 anos, ela não quer mais um brinquedo, uma boneca, um carro, ela quer um celular. Tem pais que, como eu falei, acabam pecando. Às vezes o filho está ali inquieto, está chorando, o pai logo dá o celular, né? O pai hoje em dia não quer mais educar, porque educar é difícil. Hoje em dia prefere dar um celular para a criança se entreter ali em um vídeo, em um jogo, do que
sabe, dar a devida educação. Então é importante, pai, você que é mãe, ter controle sobre o que seus filhos veem na internet. Porque esse tipo de crime, ele é mais comum do que parece. E aqui em Barras já teve um caso desse. Inclusive nós noticiamos aqui. Uma pessoa foi presa pela Polícia Federal, pessoa com fotos, vídeos, conteúdos ilícitos, né? Relacionado a crianças e adolescentes, né? Então, gente, é perigoso. Tenha cuidado, veja o que seu filho está vendo na internet, com quem ele está conversando. Se seu filho passa muito tempo na internet com o celular, já é motivo de desconfiança. Então desconfie, é melhor prevenir do que remediar, tá bom? Então fica a dica aí, a nossa dica, e também da Polícia Federal, tá bom, gente? Agora vamos aqui, gente, vamos falar desse caso que de certa forma levanta uma revolta muito grande. O homem, né, que acabou tirando a vida daquele senhor na Avenida Frei Serafim, Teresina, né? A gente vai falar desse caso agora, né? Vou falar dele aqui. Inclusive nós temos até uma matéria aqui, né, do Cidade Verde. O governo, ele exonera o engenheiro autuado por homicídio, né, na Avenida Frei Serafim. Gente, é uma tristeza tão grande. Inclusive ontem, porque eu esqueci, gente, mas qualquer hora a gente mostra aí pra você. Inclusive tem até um vídeo, né, da mãe do mototaxista chorando, que fala, né, que até sonhou que alguém tinha morrido, né, e ela falou que mal sabia que era o filho dela que estava prestes a morrer. Enfim, uma comoção muito grande, gente. É algo triste, é algo lamentável. A pessoa está ali, viva, voltando do trabalho da esposa, e do nada a pessoa é atropelada por uma pessoa que estava com um carro cheio de maconha, seda, destrinchador e cerveja, né? E o pior, né, é que infelizmente daqui a alguns meses com certeza esse cidadão vai estar preso. Hoje em dia o problema não é da polícia, o problema é da justiça. A polícia vai lá, faz o seu papel, cumpre o seu mandato, porém daqui a pouco a justiça acaba soltando, né? Nós temos aqui uma reportagem, ou melhor, uma matéria, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: o governo do Piauí exonerou o engenheiro Carlos Eduardo Marques do Departamento de Estradas de Rodagens do Estado, do DR. A decisão foi oficializada por ato do governador e tem efeitos a partir do dia 16 de março de 2026. A medida foi adotada após o envolvimento do servidor em um acidente que resultou a morte do mototaxista Edson Barbosa Dias, de 47 anos, na Avenida Frei Serafim, no centro de Teresina, no último domingo. Por meio de nota, do DER lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família do mototaxista. Após a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, a Justiça manteve a prisão do engenheiro, que foi autuado em flagrante por homicídio qualificado em dolo eventual. De acordo com investigações, a vítima estava parada em um semáforo quando foi atingida na traseira e arrastada pelo veículo conduzido pelo engenheiro. Imagens registradas por câmeras de segurança mostram que o impacto, o motorista foi arremessado e arrastado por alguns metros. O carro ficou com a parte frontal danificada e parou a uma distância do ponto inicial da colisão. Populares acionaram a polícia e a equipe de socorro logo após o acidente. Informações da polícia apontam que o condutor dirigia em alta velocidade, sob efeito de álcool e com indícios de uso de droga. O homem estava cheio de droga mesmo, gente.
Não era nem indícios de uso de droga. A gente viu, tem as imagens, gente. Tem as imagens aí desse engenheiro. Vou até colocar aqui para vocês aqui. Que tem a imagem que ele foi pego com destranchador, com maconha, com seda, ainda com baseado enrolado. Eu vou procurar bem aqui pra gente colocar para vocês. Não é nem indícios, concreto, algo concreto mesmo. Tá bom, gente? É coisa séria. Seríssimo, né? Vou colocar aqui para vocês. Vou mandar aqui para pauta. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, eu não encontrei aqui, mas a gente vai estar colocando aí em uma publicação aí no decorrer da semana, mas é algo mesmo lamentável, porque uma pessoa perde a vida, é como se a pessoa não tivesse valor algum, porque a polícia vai lá, cumpre o seu papel, prende, coloca atrás das grades, porém daqui a alguns meses a justiça acaba soltando. E é bem capaz dele entrar com recurso para ele voltar a ser funcionário aí do Estado. Que ele é engenheiro, né? Mas é uma confusão, gente. É algo lamentável, triste, que acaba comovendo não só a família, mas também quem está acompanhando este caso. Tá bom, gente? Mas vamos aqui para as notícias aqui da nossa cidade, né? Cidade aqui de Barras. Gente, vamos falar aqui de um caso que aconteceu ali na escola Professora Maria de Jesus Carvalho, lá no CEPRO, Vila França. Um homem, né, um cidadão não, né, mas um indivíduo aí acabou roubando aí o botijão lá da escola, gente, lá da cantina. Gente, tem gente pra tudo nesse mundo. Engraçado é que eles entram por uns lugares improváveis, né? Às vezes o buraco pequenininho assim, mas consegue, botou a cabeça, pronto, ele tá lá dentro para roubar, gente. Gente, nós estamos precisando aqui em Barras de mais segurança. Claro, a polícia militar, civil também faz um ótimo trabalho, mas a gente tá precisando da guarda municipal também para dar esse reforço a mais, né, para que esse tipo de crime não venha acontecer com constância, né, porque infelizmente é algo comum aqui em Barras. Furto, assalto nem tanto, mas furto tá ali, ninguém tá vendo, tá lá um indivíduo roubando alguma coisa. A gente tem um vídeo aí, um trechinho aqui, ó, a gente tá colocando aí, ó, você vê aí, ó, cidadão aí, como quem não quer nada, pegou o botijão e levou. Um botijãozinho desse aí cheio, ou então pela metade, aí vale 100 e pouco. Agora os vigia aí também, eu não sei onde é que tava, né? Porque vigia é pra ficar direto. Até onde eu sei, vigia não é igual professor, não. O professor foi lá, deu a aula, foi embora. Não, vigia não. Saiu um, já entrou o outro. É 24 horas para ter gente ali na escola. Mas tem uma situação muito crítica ali naquela escola. E esses dias agora a gente tava lá, conversamos aí com o pessoal da direção, inclusive. Tá faltando alguns profissionais lá. Faltando digitador, faltando secretária,
né, Dona Bia faleceu, que era secretária, né, acabou, depois disso, pronto, o governo, né, não sei, não mandou mais secretária. E ainda rouba o botijão. Será que tá faltando vigia também? Porque no dia que eu fui lá tinha vigia. Então, precisando, gente. A gente tá precisando da guarda municipal, a gente tá precisando de mais segurança. Principalmente na escola. Porque se um bandido rouba na escola, ele rouba em qualquer lugar. Tá bom, gente? Então vamos aqui. Gente, vamos falar desse caso aqui, essa repercussão muito grande aí que acabou tendo aí neste caso aí dessas duas crianças que foram levadas, né, levadas aí pela mãe e pela avó materna em frente a uma escola ali no bairro Pedrinhas. Inclusive, antes da gente começar a comentar, eu vou colocar o vídeo, né? Vou colocar um vídeo que a gente fez hoje, né, pro Silas TV. A gente vai postar, ou melhor, a gente vai mostrar o vídeo agora e depois a gente vai comentar, porque depois desse vídeo já teve informações novas, tá bom? Então, assista o vídeo aí conosco. Silas, boa tarde a você que nos acompanha. Silas, na manhã de ontem, duas crianças foram levadas de frente a uma escola no bairro Pedrinhas, aqui na cidade de Barras. A situação aconteceu da seguinte forma: as crianças, antes de chegarem a entrar na escola, elas foram vistas entrando em um carro e o vigia, por sua vez, achou estranho essa movimentação e acabou acionando a polícia. E a partir daí, iniciou-se uma força-tarefa para encontrar essas duas crianças que foram vistas entrando neste veículo. Após novas apurações, novas buscas, foi constatado que as crianças estavam no poder da mãe e da avó materna, que se deslocaram do estado de Santa Catarina até o Piauí para buscar essas duas meninas. As crianças foram localizadas na tarde de ontem, na BR-135, no município de Bom Jesus. A distância entre as cidades é de quase 700 quilômetros. As mesmas foram conduzidas até a delegacia e agora o caso segue sob investigação para apurar os detalhes e a motivação dessa situação que acabou ocasionando com que essas crianças fossem levadas até o sul do estado. Volto com você aos estúdios, Silas. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, esse caso aí tá dando o que falar. Inicialmente, nós estivemos lá ontem, né? Ontem pela manhã, assim que a notícia se espalhou aqui pela cidade, nós fomos lá apurar. E de início, né, a população, as mães que estavam lá na frente preocupadas, inclusive até falei com uma pessoa da família, eu acho que ela não estava sabendo muito bem, né, mas ela falou que teria sido a avó paterna que teria levado as crianças, né. Depois, após novas apurações, novas investigações, também após a busca da polícia militar, que fez de forma incessável, né, a todo tempo fazendo essas buscas, foi constatado que quem teria levado as crianças teria sido a mãe e a avó materna. As crianças, antes de entrarem na escola, né, pelo menos a informação que nos passaram, que antes de entrarem na escola, a mãe e a avó chamaram as crianças, né? As crianças entraram no carro branco, Palio, um Fiat Palio. Agora, uma coisa invocada, acharam mais de 700 km. Esse Palio aí é um carro mesmo bom. O carro é bom, Palio é bom porque, gente, anda essa distância todinha. Eu acho que é voando mesmo. Mas enfim, e após as crianças entrarem no carro, né, o vigia estranhou aquela movimentação, acionou a polícia, né, a todo momento
né, fazendo as buscas. Foram até Miguel Alves, falei com um colega meu da PM, ele falou, Beto, rapaz, a gente acabou de chegar em Miguel Alves. E isso foi cedo, gente. E essa mulher rodou por todo lugar, que ninguém achou. Foram achar lá em Bom Jesus. Eu acho que ela foi aqui por Miguel Alves, União, Teresina, porque Esperantino não tem nem condição, né? Porque ele tem caminho, mas não faz sentido. Mas foi uma confusão muito grande. E agora está saindo a informação, ainda não é oficial, mas está saindo a informação de que quem tem a guarda das crianças é a mãe. É a mãe que levou, ela que tem a guarda das crianças. E quem estaria cuidando das crianças seria a avó paterna, né? E deu um nó na cabeça de todo mundo, porque graças a Deus, né? Eu também não falei isso, que era sequestro, né? A gente viu muitos meios de comunicações, não só daqui, mas também do estado, né? Falando em sequestro, mas a todo momento falando que foram levadas de frente à escola. Do ponto de vista popular, se caracterizou como sequestro, né? Mas a gente sabe que também tem o ponto de vista judicial, né? Porque se foi pai, mãe, avó, acredito eu que não se caracteriza como sequestro, né? Já tem um parentesco, né? Mas diante de tudo isso, essa informação ela ainda não foi confirmada. Se a informação for confirmada mesmo, de que quem tem a guarda é a mãe, provavelmente quem vai ficar com as crianças é a mãe, né? Mas existe algo muito errado diante de tudo isso. A avó paterna não foi avisada, e o desespero, porque de certa forma as crianças elas foram raptadas mesmo, elas foram raptadas literalmente, porque ninguém soube, ninguém avisou. A pessoa veio lá de Santa Catarina, né, pra cá, pro Piauí, só pegar as crianças. Não pegou roupa, não pegou mala, não pegou nada, não avisou ninguém. Nem sei se levou documento, acredito eu que não. Né, porque as crianças, a gente sabe, o ano letivo acabou de começar. As crianças, para se matricular, elas precisam do documento. E o documento, acredito eu, que quem tem é a avó paterna, tanto que as crianças foram matriculadas. Então, gente, é uma confusão. Acredito eu que não levaram documento, não levaram nada. Foi, de certa forma, do ponto de vista popular, as crianças foram raptadas. Agora, do ponto de vista judicial, quem tem a guarda é que está, de certa forma, não é que é errado, mas também não está certo. Né? É uma confusão muito grande. Agora, quem sofre no meio de tudo isso é as crianças. Crianças sofrem vendo essa situação, porque a informação que nós temos, a gente falou com pessoas da família, é de que existe uma briga, e não é de agora, é uma briga, ó, já está com um tempo essa briga aí na justiça, o guarda, quem fica com a guarda, e quem acaba sofrendo no meio dessa história toda são as crianças, né? A gente se sensibiliza porque se trata de crianças, mas é algo que tem que ser resolvido com a família tem que se resolver com ela mesma, tem que se resolver judicialmente também, para que essas crianças elas venham crescer sem traumas, porque muitas das crianças acabam sendo traumatizadas vendo a família brigar, né? Vendo a família aí brigar por conta da guarda delas. Tá bom, gente? Nós temos até uma sonora aí do delegado que ele diz que não se configura como crime. Eu vou até mandar aqui, Marcos André. Aqui eu fiz, eu nem sei se eu já mandei, porque o áudio tá muito ruim da outra, mas eu vou colocar aqui. Gente, o delegado, né, ele mesmo falou, ó, não se configura como sequestro, porque se trata, né, da mãe e da avó paterna, e há um vínculo, né, há um vínculo ali familiar. Então
O caso, de certa forma, eu acredito que seja assim, está sendo tratado como um caso familiar e não como um sequestro. Então, mas gente, quem sofre diante de tudo isso é as crianças, né? É algo triste. Criança não é para se passar por isso. A criança ela já sofre com o término, né, do pai, da mãe, o término, né, o vínculo afetivo ali entre a família do pai e a família da mãe. Imagina aí com essa situação na qual a criança foi levada até o sul do estado, né? Confusão, gente, confusão muito grande. Nós vamos colocar o vídeo aqui do delegado e já a gente volta aqui com você, tá bom? Então assista aí. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da Delegacia Seccional de Barras, vem por intermédio deste reiterar que até o presente momento não foi configurado qualquer prática de crime de sequestro a respeito da situação das menores que supostamente foram levadas do colégio na cidade de Barras, na data de ontem, 16 de março de 2026. Logo após o fato, nossas equipes já iniciaram prontamente as diligências no intuito de identificar o veículo e o responsável pela condução. Foi um trabalho que levou a manhã e uma parte da tarde, um trabalho de integração entre as forças de segurança. Após procedermos à identificação do veículo, prontamente entramos em contato com equipes da Polícia Rodoviária Federal, informando as características e a placa do veículo, que procederam à interceptação na cidade de Bom Jesus. E quando o veículo foi interceptado, prontamente foram localizados as crianças, a avó e a mãe das crianças. A Polícia Civil do Estado do Piauí, por intermédio da Delegacia Seccional de Barras, vem por intermédio deste reiterar que até o presente momento não foi configurado qualquer prática de crime de sequestro a respeito da situação das menores que supostamente foram levadas do colégio na cidade de Barras. Gente, então tá aí. Tá aí, é triste, né? Lamentável essa situação. De certa forma, do ponto de vista popular, soa como algo injusto, né? Porque as crianças possivelmente irá ficar com a mãe mesmo, né? E assim, a gente quer, né, que as famílias se resolvam, né, para que a criança venha crescer num ambiente saudável, né, emocionalmente. Mas o delegado acabou de confirmar aí, né, através dessa sonora, de que a polícia, ou melhor, a justiça não vai considerar como sequestro, né? Tem muita gente aí comentando nas redes sociais, falando sobre injustiça, tem muita gente aí falando sobre este caso aí, né, que aconteceu ontem, né, de forma repentina aqui na nossa cidade, né? Então a gente fica aí, né, na expectativa. Qualquer nova atualização sobre esse caso a gente traz aqui para você, tá bom, gente? Então, inclusive, falar aqui, mudando aqui de assunto, o presidente da Federação de Futebol do Piauí esteve em uma agenda com o presidente, ou melhor, com o deputado Evaldo Gomes e também o governador do estado, Rafael Fonteles, né? O mesmo estavam lá nessa audiência para tratar de assuntos relacionados ao futebol piauiense, que tem crescido bastante ao decorrer dos anos, né? Principalmente quando passou a estar sob o comando do presidente Robert Brau Carcará, que hoje, né, tem feito um belo trabalho aí no futebol piauiense, né? A gente tem vários avanços aqui, inclusive a revitalização aí do Albertão, né? Também agora tem mais vagas, né, do piauiense, né, na Copa do Brasil. Enfim, são avanços como esses que tem que ser mostrado, tem que ser visto, de que o futebol piauiense tem valor e não está esquecido. Pelo contrário, está lembrado. Nós temos aí o Atlético Piauiense, está fazendo história, né? Até um tempo atrás o Altos estava com tudo. Hoje eu não sei. Acho que, se não me engano, ontem mesmo, acho que o Altos dispensou muitos jogadores, né? Acabou o contrato, outros voltaram de empréstimo.
até preparador físico. Mas o Altos também deixou, né, tem deixado a sua história aí no futebol piauiense. Tudo isso é porque há um incentivo por parte do presidente da Federação de Futebol, porque se os times ganham, se os times crescem, se destacam a nível regional, a nível nacional, então o trabalho também da Federação de Futebol do Piauí é mostrado, né? É mostrado e é visto que está dando resultado. Tá bom, gente? Então essa audiência aconteceu ontem, né? Estavam na audiência o governador Rafael Fonteles, Robert Brau Carcará e o então deputado Evaldo Gomes, né? Os dois são, de certa forma, já carregam essa bandeira com relação ao futebol. Tá bom, gente? Gente, nós ficamos por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. Agradecemos você pela audiência, a você que nos acompanhou até agora. Inclusive, baixe o nosso aplicativo da Rádio Águia Web e também se inscreva, siga o nosso canal lá no YouTube, se inscreva lá no canal e também siga aí a nossa página lá no Instagram. Tem a página aí da Rádio Águia Web no Instagram para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na nossa cidade. E também tem o TikTok, nós também temos lá a página do TikTok. Reclamação, dúvida, reivindicações, você pode estar mandando aí pra gente através dessas páginas e também através do WhatsApp da rádio. Nós temos aqui um WhatsApp, você pode estar mandando a sua denúncia, mande lá aquela foto, aquele vídeo que a gente vai estar mostrando aqui. Tá bom, gente? A gente fica por aqui, a gente agradece a você pela audiência, que Deus abençoe você e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.